porque ele sabe como fazer as coisas. Tem coisas que ele vai fazer assim, ó, e tem coisas que ele vai fazer a gente entender, porque é necessário que às vezes a mudança não aconteça só com o outro, mas com a gente junto. Com a gente junto. Sim, então, que nem o Arthur, né? Essa mudança, eu não me esqueço que quando ela chegou lá na igreja, lá, que depois falando isso lá com ela lá, a professora, a diretora falou que o lugar da Arthur não era na escola. Né? Tá aqui pertinho. Que era em outro lugar. Tipo assim, ó, vai tratar ele. E depois o agir de Deus foi mostrando esse testemunho que ela falou, não é só, mas é, se um dia encontrar a professora, a diretora, ó, meu filho fez faculdade, meu filho fez pós-graduação, é PhD, não sei o que, entendeu? Como? Eu nunca me esqueço que, daquele testemunho que eu falei para vocês, né? Daquele testemunho que eu falei para vocês que ia ter lá a festa de Pentecostes, um dia de oração na igreja lá na São Paulo Apóstolo, no pátio lá, nas tendas, festa das tendas. E era um dia inteiro de oração e louvor, e depois no final uma celebração. Era muito lindo. Só que daí eles falaram assim, ó, tu vai ficar lá para atender o pessoal em oração, lá perto da gruta. E eu não gostava de ir lá, cara. Eu olhava a turma lá chorando, pedindo, aquilo me incomodava, cara. Eu olhava lá a turma de joelho lá dentro de uma imagem pedindo socorro. Eu falava, meu Deus! Daí, e aquilo que eu falei para vocês, vai! Tem minha roupa e fui. E lá, daí veio tinha uma senhora que estava na fila, e era eu e várias pessoas, assim, um do lado do outro, né? Certo? Aí tinha uma senhora de idade, uma velhinha na fila, e ela, quando ela chegou porque daí tinha uma pessoa que controlava a fila, liberava lá, ó, tu vai lá com aquela que libera, ó, tu vai lá, conforme ia liberando. E liberou outros servos, e eu estava atendendo uma pessoa. Liberou outro servo, daí o marido da Mari falou para a velhinha, a senhora vai lá, ela falou, não. A velhinha foi bem, não. Deus falou para mim lá naquele homem lá. Tá bom, então ela ficou lá do lado e ficou esperando. Quando eu fiquei livre, ela foi lá. Por isso que a gente não entende o propósito de Deus. Às vezes a gente não quer obedecer, mas Ele tem propósito naquela obediência. Tu não quer obedecer, mas Ele tem propósito. Quando Deus fala, vai, ou você não quer, eu não quero ir mais. Tem algo que diz assim, ó, vai, que tipo uma comoção, vai. E aí, essa senhora, ela cuidava de um netinho, e ele era autista. Ele era autista de uma certa gravidade, que a diretora chegou e chamou, falou a mesma coisa, senhora, ele não tem como ele acompanhar. Aqui na escola não dá para, ele não tem como acompanhar. E ela contou a história que ali, ela sendo vó, ela doeu muito nela assim, né? E aí, no que ela falou, no que foi orado, foi profetizado. E falou assim, ó, que o neto dela ia ter notas incríveis, que ele ia ficar na escola e que ele ia ser super inteligente, que Deus tinha curado ele. E ela foi embora. Aí um dia ela lá pro lado da Aparecida, lá pro lado do Sérgio da Roseli. Como já aconteceu isso com vocês, aí um dia eu estava pregando lá, no encontro da renovação. Aí eu falei assim, alguém quer testemunhar, alguém quer vir dar testemunho aqui com o microfone na mão? Aí uma senhora levantou a mão, eu não conhecia ela mais. Ela chegou assim, eu falei, você lembra de mim? A gente atendia, se envolvia com muita gente, às vezes se eu atendo uma, duas, três vezes, pronto, eu já gravo. Às vezes o nome, quem se lembra que no grupo aí alguns eu levou. Teve alguns que eu demorei a gravar o nome, né? Algumas pessoas. E aí eu falei, não me lembro da senhora. Ela assim, eu estive lá na festa da tenda, aí fiquei esperando até tu me atender, e o meu netinho tinha, como é que eu falei? Autismo. Eu falei, me lembrei. Ela falou assim, olha, ela falando para a igreja, aconteceu um milagre. Ele tira nota alta na escola, as professoras não entendem o que aconteceu, a diretora nem nada. E ele pediu para mim comprar uma Bíblia, ele leu a Bíblia inteirinha. Deus abriu a mente dele de tal maneira, a criança,
E tipo assim, a nota dele sobressai, muito inteligente, sabe de vários assuntos, lê a Bíblia, entende do que está falando. Ela ficou, e o pessoal ficou todo mundo assim, ó. Porque o milagre e o poder de Deus não tem limite. Por isso que a gente não pode dizer assim, ó, não vai acontecer, ou, né, isso é impossível. A Bíblia diz, para Deus nada é impossível. Só que o que a gente não pode fazer é desistir. Às vezes nós somos sujeito, né, pela emoção da carne a desistir, ou pelo conselho do inimigo a desistir, ou desacreditar. Tem aqueles que desistem e continuam acreditando, mas tem aqueles que desistem e passam a desacreditar. Isso é o pior. Você lembra lá do videozinho que foi botado no SOS lá do pastor, pegando o gancho de novo? Quem nos separará do amor de Cristo? A morte. Tem pessoas que, se aconteceu uma morte, da morte da família, quantas pessoas que eu atendia lá na igreja, que ela era revoltada com Deus, porque morreu alguém da família, ela falou, por que Deus deixou morrer? Culpando a Deus. Aí quem nos separar a morte, não está falando da nossa morte, às vezes é a morte de outro. A pessoa se separa de Deus por causa de outra pessoa. O dia que faleceu o pai da Sandra, num sábado, ela recebeu uma notícia sábado de manhã. Eu falei com um colega meu para levar ela para a assistência da família e eu fiquei para atender o pessoal no grupo. Aí depois eu fui com o Márcio. Aí quebrou o carro no caminho. O Márcio, né, daí a gente foi, o Márcio levou peça para tentar consertar. Antes de chegar lá, aí quando chegou lá já tinham consertado e a gente chegou lá. Mas antes ali aconteceu o encontro, a gente ouviu a pregação, a oração. No velório do meu pai, na casa da minha mãe, eu preguei. E uma pregação bem dura, por causa da incredulidade. Você lembra quando Jesus chega lá para ressuscitar a filha de Jairo? Não tinha uma turma lá chorando? Sim. Aí Jesus chegou lá, aquela turma estava chorando. Aí Jesus falou assim, ó, calma, a menina não morreu, a menina dorme. Eles começaram a... Olha como mudaram rapidamente, olha como o ser humano muda rápido o sentimento. É aquela situação, né? Aí quando Jesus, a menina está no andar de cima, quando Jesus sobe para orar, quem é que ele permite ir com ele? Os apóstolos e os pais. Três discípulos. Tiago, João e Pedro. Isso. E os pais? Os pais. O que quer dizer isso? Por que aquela turma que estava lá chorando e a coisa rindo não foi convidado nenhum a entrar lá? Somente os pais e os 3 discípulos. Somente aqueles que creem e aqueles que amam. Aquela turma lá que estava chorando quando passaram a vida, tanto não acreditavam, como também não amavam. Porque quem ama se alegra. E vai dar certo, glória, entendeu? Vai dar certo, vai mudar, ei, vai te surpreender. Se alegra, toma posse. Mas quem não ama, muda rapidamente. Então Jesus permitiu que só entrasse esses 2 tipos de pessoa com ele. Os que acreditavam e os que amavam. Entenderam, meus irmãos? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A morte, a nudez, a fome, A angústia, o perigo, mas não é isso que nos tenta afastar de Deus? perseguição, sempre. Não é esse tipo de sentimento, às vezes revolta, ou angústia, tristeza, que a pessoa quer largar tudo? Sim. Ou a própria ocupação. Por isso que quem ama a Deus, quem ama a Cristo, nada vai separar do amor de Cristo. Não é só de Jesus te amar, mas teu amor para com Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo?
Quem nos separar do amor de Cristo? Não é só o amor de Jesus por nós. Ele deu a própria vida. É o nosso amor para com Ele. O nosso amor para com Ele. Se de fato a gente amar a Jesus Cristo, nada vai nos separar dele. A Bíblia diz que nada vai nos separar. Nada. É triste, morre alguém da família no dia. Ó, gente, desculpa aí, ó. Cada um para sua casa porque faleceu alguém muito importante. Foi anunciado o reino. Vai lá, vai na frente. Foi as pessoas ajudando. Quem nos separará do amor de Cristo? As pessoas entendem errado isso. Acha que é só do amor. Quem vai separar do amor de Jesus por ti? Teu amor para com Ele. Se tu ama a Jesus Cristo, nada vai ser. Que nem a Patrícia falou da caminhada, o tempo de caminhada, né? A Zila junto. Então isso foi criando uma relação de amor para com Cristo, né? Que nem agora eles fazendo isso aí, o pessoal, para ajudar o pessoal lá, Senhor, ela sentiu que, quando Jesus falou, não, eu que quero fazer. Se tivesse pago alguém para fazer, não teria assim, o mesmo sentido. E sexta-feira a gente foi jantar, que era uma forma de agradecer. Eles falaram que, em primeiro lugar, né, André, o que mais surpreendeu eles foi a decoração. Mas na hora eu já falei, nós já, tipo assim, o senhor é perfeito, né? Eu falei, o senhor fez tudo. Aí você, senhora bonita, não. Foi o senhor, nós não fizemos nada. Então, assim, ó, e olha como Deus é bom. Eles começaram no grupo, né? Primeiro veio a Patrícia, depois veio o André. O André foi lá naquela vez, lá na Julie, lá, né? Ficou assustado como foi tomado pelo poder de Deus. Sim, fiquei surpreendido. Se apagou-se, né, cara? Quando voltou, tipo assim, quem é mãe, cadê minha mãe? Mas assim, ó, alguns Deus tem que tomar com poder violento, porque senão escapa. Tem alguns que é por entendimento, aquele que ouve e entende. Tem alguns que é no momento de oração, mas tem alguns que Deus tem que chegar e como Mateus, né? Mateus é um cobrador de impostos, Deus só olha para ele e vem e segue. Tem que ser de sopetão com Mateus. Deixa atenção nisso. Entendeu? O André foi apresentado o Pedro foi apresentado por André. É o que acontece. As pessoas são apresentadas para Jesus e ali fica, e ali vai e segue ele. Filipe também, Natanael foi apresentado por Filipe. Tem aqueles que são apresentados, mas tem aqueles que Deus tem que chegar e pegar. Porque senão, às vezes, é aquela chance. Apareceu ali, né, mana? Qual é o nome do teu marido lá? Esqueci. Luiz. Eu vou levar uns 2 encontros até gravar mais depois, eu não esqueço mais. Então o Luiz ali, ó, era aquele momento que eles tinham que pegar ele. Por isso que não podia antecipar o encontro e nem adiar mais, ia ser no dia certo. Naquele dia com chuva ele ia estar ali. E quem segurou ele foi Deus que segurou ele. Então. Porque o diabo estava batalhando para tirar ele, sabia disso? Por isso que tem pessoa que a pessoa vai no encontro, assim, alguma coisa que vai acontecer da parte de Deus, se trava uma batalha, a pessoa não está ali para ela mais um encontro, mas não percebe. Não percebe, né? Ele estava nervoso no começo, estava agitado, bem agoniado, e uma hora sumiu, depois voltou. Mas ele espera, Luiz, toma um cafezinho. Ele não queria nem entrar. Então assim, ó, se trava uma batalha espiritual. Por isso que quando tu vai na caminhada, os teus olhos vão se abrindo, e aí tu ora a Deus, Senhor, ser repreendido todo o mal. Entendeu? O mal que está lutando ali, ele é obrigado a sair. Ele estava livre. E Deus pegou ele. Eu creio no poder de Deus, tanto na parte da filha lá da Dona Isabel. Porque quando Deus colocou no meu coração que aquele encontro ali estava só por causa deles. E foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu saí de ônibus ou de Uber, aí ele me arrumando. Não, espera aí que eu vou te levar lá. É Deus trabalhando. Porque assim, ó, todas as palavras que foram me dadas ali, ó, na hora ali, depois em casa eu fiquei pensando ainda, falando, mas qual, tentando me relembrar de tudo que foi falado.
Só sei porque quem prega é quem serve, né? Vai entregando, né? Na verdade, o pregador é um carteiro, né? Todo pregador é um carteiro, ele só entrega a mensagem. Só entrega a mensagem. Amém? Então lá, entendeu a passagem agora? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Fala quem, né? Ou o que vai nos separar do amor de Cristo? Entenderam, meus irmãos? Então, quem ama Cristo não tem nada que separe, nem ninguém. Por isso que o cristão ele é vencedor em toda circunstância. Porque passa por uma situação, vem a vitória. Se se levanta a outra, vai vir a vitória. Vai vir a vitória, vai vir a vitória. Só que a Bíblia fala que de alguma maneira a nossa fé tem que ser provada, ela tem que passar pela prova, né? Para ver a nossa fé ali, o que é mais forte, o que é melhor, o que é verdadeiro. É que nem eu passei por esse ano, a gente já passou por um monte de prova já. Tem alguns que não mais que cada rojão bem forte, daquele que mexe com o emocional, que tu fica sem dormir, fica sem comer, só ora, só clama, forte. O que eu na hora vem no meu pensamento é assim, ó, sabe o que vem? Sabe qual é o sustento? Um dos sustentos que vem no meu pensamento, tudo que eu preguei para eles acreditar agora, para mim. Estou passando por uma prova, falei para todo mundo acreditar naquilo que foi pregado da parte da palavra de Deus, e agora chega a minha vez, e aí? Ou faz o que eu digo, né? Aí o Espírito Santo me faz lembrar de tudo que foi pregado, e tudo que Deus ensinou para nós, e serve para mim também. E é ali que vem o sustento, e é ali que vem a força. E é dali que surgem as profecias. Sabia disso? É dali que surgem as profecias. A honra da segunda casa é maior do que a primeira. Vai ser maior do que a primeira. É aí que surgem as profecias, pode ver. Entendeu? Há uma oportunidade de se levantar e profetizar. Opa! Pois é daí que o Senhor... É daí que vai vir a minha vitória. É daí que vão ver o poder de Deus. É daí que vão ver o Deus que eu sirvo. É daí que vão ver. Amém? Qual é a passagem que eu... Era 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 6, né? É. Abre aí, porque hoje nós temos ceia. 1 Pedro é 1547. Ei, não te esqueça disso, tu pode congregar. 2 Pedro. Isso, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Então não te esqueça, vocês podem congregar nos Estados Unidos, pois o inimigo de vocês está nesse grupo ainda. Amém? Puxando a brasa para o nosso grupo. Na verdade, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, né? Deus preparou vocês e lançou vocês para outra caminhada. Assim como tem outros também, a Roseli está servindo em outra comunidade, em outra congregação, participa de um grupo de intercessão Capítulo 1, forte. versículo 5, 6 e Tem 7. trabalho, estão envolvidos em trabalho lá na Resgate. Então tem outras pessoas que estão envolvidas, né? E é assim... 1547. O importante é que a doutrina de Cristo permaneça no nosso coração. Né? O que eu estranho é que as pessoas assim em outra congregação, às vezes não é a questão de somente a fé em Deus, somente a fé em Jesus Cristo, mas algumas questões doutrinárias, principalmente do batismo. A pessoa não tem que ser batizado nas águas. Tem alguns que tem lugar aí, se tu não for batizado. E tem alguns que não aceitam nem batismo de água de outra congregação, tem que ser só na deles. Se tu não é batizado nas águas, tu não pode participar da ceia, não pode. Tem umas leis, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Deus te libertou, cuide para que não venha escravizar de novo com algumas regras, né? O uso das coisas de Deus como regra. Então, do batismo, eu sempre preguei, né?
breve, conforme a palavra, porque quando João batiza assim, ó, diz assim, ó, eu batizo com água, mas virá alguém depois que vai tirar vocês no Espírito Santo. Ele está falando eu. Se ele fala assim, não, vai ser o batismo nas águas, mas mesmo assim, aí depois virá ele com o batismo no Espírito Santo, entendeu? Seria explicado, seria detalhado. Deus deixaria bem clara essa parte se tivesse que haver aquelas duas partes, né? Mas, quando Jesus diz assim, a lei e os profetas vieram até João. Até João. Depois de João é tudo com Jesus Cristo. O batismo agora é o batismo no Espírito Santo e no fogo. Mas que eu falo para as pessoas assim, mas é um desejo do teu coração para se batizar nas águas, batiza. Se é isso que te incomoda, então tira essa incomodação. Vai lá. Só que tu tem que ser batizado no Espírito Santo. No fogo. Mesmo sendo batizado nas águas. Ou não, tu tem que ser batizado no Espírito Santo. No fogo. Porque quando a Bíblia diz assim, há um só batismo, há um só sepultamento, esse sepultamento, quando a pessoa recebe Jesus e se rende a Deus por meio de Jesus Cristo, o batismo no Espírito Santo no fogo, né, ele vem e aí é onde que há o novo nascimento. Então há pregadores que compreendem batismo nascer da água e do Espírito. Nascer da água, a palavra de Deus que limpa, tem que ser limpo pela palavra, porque a água não tem poder para limpar, mas a palavra de Deus limpa. Então a palavra de Deus, a água que limpa, e nascido do Espírito, nascido de Deus, como está no Evangelho de João, bem no comecinho, como a gente acabou de citar lá, né? Que aqueles que receberem Jesus, agora é com Jesus, tá vendo? Aqueles que receberem Jesus na sua vida, ele dará o poder de se tornar filho de Deus pelo batismo do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, nascido de Deus, não mais nascido da vontade da carne e do sangue. Então, assim, eu não vou discutir com outros pregadores, eu não vou discutir com pastores. É que quando encontra lá Paulo com 12 discípulos de João Batista, se fosse somente o batismo nas águas, né? Já o encerramento ali, quer dizer, já era suficiente um só batismo ali. Paulo não precisava falar do batismo no Espírito Santo, se aquilo ali era o suficiente. Mas quando ele fala do batismo no Espírito Santo, os 12 discípulos de João nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. E Paulo impôs a mão sobre eles, foram batizados em nome de Jesus e desceu sobre eles o Espírito Santo. Entenderam, meus irmãos? Então, se fosse a questão do batismo nas águas, e aí depois que acontecesse o batismo no Espírito Santo, que eles tivessem que procurar, que eles tivessem que se virar, Paulo não ia dar por, entendeu? Alguns dizem que Paulo se levantou e foi batizado nas águas. Lá diz que, né, em algumas traduções, que quando Ananias vai visitar Paulo, ele está em oração. Daí ele diz, levanta-te, purifica-te, batiza. Mas aí diz que daí ele foi, alguns dizem que ele foi e se batizou nas águas. Algo aconteceu na hora quando Ananias foi lá. Paulo não foi batizado nas águas. É o entendimento que eu tenho da palavra. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque vocês estão convivendo em vários lugares e levantam essas questões de doutrinária, né? Mas como? E de pegar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aí está lá a tradução, se for batizado, se for batizado nas águas, será, entendeu? E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser. É isso que veio para mim. Porque diz assim, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado ser salvo. Mas como que só ser salvo e por que o ser batizado não serve? Se for. Então quer dizer, se tu crê em Jesus Cristo, recebe na tua vida, tu vai ser batizado e tu vai ser salvo. E Ele que vai te batizar. Entendeu, meus irmãos? Então assim, claro, mas se tu sente no coração, irmão, tem essa dúvida, eu queria, vai.
Só que mesmo isso não vai te justificar de não receber o batismo do Espírito Santo e no fogo. Porque tudo mudou com a crucificação de Jesus e com a ressurreição dele e com o Pentecostes. Tudo mudou. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Até João Batista, Jesus não tinha sido crucificado. Ninguém queria ser lavado pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós somos lavados pelo sangue de Cristo. O próprio Paulo falou, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a tua purificação lá, qual é o batismo nas águas? Purificação, arrependimento, ser limpo. E a Bíblia diz que o batismo de que João Batista fazia nas águas era o batismo do arrependimento. Paulo diz lá para os 12 discípulos dele, para se prepararem para receber Jesus, a qual ele estava vindo, Jesus estava vindo ainda. Porque Jesus não tinha se apresentado para Israel ainda, era só um carpinteiro. Quando Jesus vem, o Espírito Santo sobre ele, e ali ele começa o ministério dele. Aí a turma fala, mas Jesus foi e se batizou nas águas, para dar exemplo, alguns vão falar, né? Para dar exemplo, porque para que nós também fôssemos. Ali começa o ministério dele, mas vem sobre ele o Espírito Santo, para se confirmar. João Batista não queria aceitar Jesus, falou, é necessário que a gente cumpra toda a lei, né? Toda a lei. Porque a lei, os profetas, era até João. João era profeta, ele falava, ó, tem que se batizar nas águas. Ele teria que cumprir até ali. João não aceitou. Eu digo para vocês, quem é que batizou João Batista nas águas? Agora eu digo para vocês, quem batizou Jesus? Quem batizou João Batista no Espírito Santo? Você lembra como é que foi o batismo de João Batista no Espírito Santo? Quem se lembra? Só levanta a mão para você falar. Alguém aqui é tudo. Alguém se lembra como é que foi o batismo de João Batista pelo Espírito Santo? Quem que batizou João Batista? Na barriga da Isabel. Isso. Na barriga da... O que vocês acham? Quem é que coloca no coração de Maria, com 6 meses grávida, leva Jesus na barriga até o primo dele, 9 meses prontos de nascer, lá em Isabel? E por quê? Está lá em Lucas, acho que a senhora vai ler ali. Lucas, Está lá em Lucas. E era necessário, porque o anjo fala para o pai de João Batista, Zacarias. Ele não beberá bebida forte, nem isso, nem aquilo, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Quem é que batizou quem? Porque assim que Maria saudou Isabel, ela falou, o neném estremeceu tudo, ficou cheio de Espírito Santo. Jesus batizou ele. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aconteceu primeiro o batismo no Espírito Santo. Entendeu? Entenderam, meus irmãos? Mas quem batizou João Batista foi o próprio Jesus. O próprio Deus batizou com a presença de Cristo. Pequenininho. Jesus já é pequenininho, no ventre já começa a trabalhar. Porque só aconteceu o batismo por causa da presença dele. Deus é poderoso. Mas, se tu sente algo no coração que as pessoas atualmente te cobram, alguém te cobra, tem que ser batizado nas águas. Mas então. Mas, enquanto não for batizado no Espírito Santo, aquilo ali não vai ser sarado. Não vai ser sarado. Tem problema batizado? Não tem problema. 4 pessoas desse grupo foram batizadas nas águas. Eu e o André também. Foi batizado nas águas, tá? Porque era um desejo. Sim. Mas quando eu comecei o meu encontro com Deus, e na renovação carismática na Igreja Católica, não tem batismo nas águas adulto. Batismo quando é pequenininho. Mas
Jesus me batizou no Espírito Santo, independente de qual. Jesus para te batizar no Espírito Santo vai sempre foi batizado nas águas, não. Então não. Então espera. Ficha 41. Não. Porque tem gente que é batizada nas águas, mas não nasceu da água e do Espírito. Tem gente que não é batizada nas águas e nasceu da água e do Espírito. E qual é mais importante? Espírito. Nascer da água e do Espírito. Porque Jesus falou, se não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino de Deus, que nem vai entrar. Então até aquela pessoa que se justifica assim, até que ela recebe o batismo nas águas, você vê, agora está tudo certo, está tudo completo, não devo mais nada, está tudo alinhando. Não, meu filho, tem que nascer da água e do Espírito. Por isso que Jesus fala assim, então se tu pedir um pão, o pai dará uma pedra, pedir um peixe dará um escorpião, imagine, vocês sendo mal, sabem da coisa boa, imagine se vocês pedirem ao meu Pai o Espírito Santo. Jesus falou que tem que ser pedido o Espírito Santo ao Pai. E as pessoas que é batizado na água lá, né? Ser tu batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está orando e está pedindo por outro. Ele falou, tu tem que pedir. Porque Jesus não podia pedir o Espírito Santo, Pai, dá o Espírito Santo para esse aqui. Pai, dá o Espírito Santo para esse aqui. Jesus falou, não, você não tem que pedir. Ele falou ou não falou que tem que pedir? Falou. Isso ali, o que eu falei no começo do encontro, não tem que se cumprir as escrituras na nossa vida? Tem que se cumprir as escrituras na vida de Cristo. Dos discípulos e se cumprir também o que está na escritura, que ele ensina a doutrina dele. Essa é a doutrina dele. Vocês vão pedir ao Pai e o Espírito Santo, ele vos dará. Ele falou que eles têm que pedir. Jesus pediu para eles? Não. Jesus é que envia o Espírito Santo. É por meio de Jesus que nós recebemos. Nós pedimos ao Pai e por meio de Jesus nós recebemos um paráclito. Ele falou, se eu não for, o paráclito não virá. Quando eu for, ele vai vir. E vos ensinará todas as coisas. E vos recordará de tudo que eu vos prescrevi para vocês. Irmão, a doutrina de Cristo, você tem que se cumprir na nossa vida, as escrituras têm que se cumprir. Nós temos que receber o Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo, para nós ter entendimento de tudo que Ele prescreveu para nós ali, ó, tudo que está prescrito, tu vai entender. No tempo certo, na hora certa. Porque sem o Espírito Santo não há entendimento. Tu vai ter só uma doutrina como uma religião, tendo a verdade, mas trazendo para o lado da religião. Cheio de preceito. Cheio de dogma, cheio de regra, como estão fazendo aí, ó. A turma fala da igreja católica, tem um monte de igreja evangélica já cheia de dogma evangélico. Se tu não é batizado nas águas, tu não pode receber a ceia. Como que não pode? Se a palavra de Deus dá liberdade, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo dá liberdade, que cada um examine-se a si mesmo. O único que pode decidir que não pode é a pessoa. Se ela não quer, Deus, ela que vai examinar a si mesma. Não é o outro que tem que dizer se ele pode ou não pode. Já ouviu alguma vez no nosso encontro dizer assim, tu não pode receber, tu não pode isso, tu não pode aquilo? É como a Tainá falou, do jeito que vocês foram acolhidos, do jeito que Deus me acolheu, vocês foram acolhidos. Nunca foi botado vocês na parede, né? A Tainá deu o testemunho dela lá. Nossa, tu não largar isso aí, tu não pode vir mais aqui, né? Poxa, tem que decidir. O que a gente faz? A gente vai lutando, vai orando, até que venha a vitória. Até que venha a transformação. Sim, o teu marido está acontecendo contigo. Toda a relutância, né? E aí, por isso que eu falo, todas as pessoas que um dia foram e não vieram mais a esse grupo, o dia que voltar vão ser acolhidos. Qualquer um aqui que chegar não vai ser discriminado, pode ser gay, pode ser o que for, pode ser um macumbeiro, pode ser o que for. Mas só que a doutrina vai ser para todo mundo igual. Não vai ser mudado só por causa da pessoa. Tem pessoas que sentem pena de si mesmas, ela quer que Deus mude a palavra de Deus por causa dela.
E abaixa essa mulherada aí com essa boneca aí que já tá dando os nervos também. Pelo amor de Deus. Sabe que dá vontade de passar a mão no... Olha, se tivesse uma Havaiana celestial, Sim. se deixar algumas marcas aqui, pelo amor de Deus. Como diz Uma mãe, não, roupa, pessoal. aí assim não basta uma catarinense para envergonhar nós, sair na notícia, né? Em Itajaí, uma mãe, uma marmanjona com outra filha grandinha, a filha nem era da filha, a bonequinha nem era da filha, era dela. Levou no posto de saúde para dar vacina. Exigiu que desse vacina. Não. Ei, eu acho que tem muito psiquiatra que vai ficar aí. Segunda passada, Léo. Batismo e tudo mais. Segunda passada no perto do Itaú, o Léo estava lá, levou um passageiro, entrou uma mulher com uma boneca dessa, brigou lá, queria prioridade, deixaram o pau lá. O pessoal que tava lá. Entendeu? Agora tem um sacerdote, até um sacerdote adotou um, porque tem criança com síndrome de Down também, bonequinho com síndrome de Down. Um sacerdote que adotou, se isso é verdade, aquilo ali não sabe se é verdade. Pelo amor de Deus. Não.